Olá, oitavano, como vocês estão? Meu nome é Virna Sarissa, sou professora de História. Estou aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede e convido vocês a estudarem comigo. Sentem-se confortavelmente, pegue o caderno e a caneta e vamos lá. Hoje nós falaremos sobre o Iluminismo, também conhecido como... Volta um pouquinho. Ilustração ou o século das luzes. O Iluminismo foi um movimento intelectual político que aconteceu lá pelos lados da Europa, mais precisamente na França no século XVIII. Os caras lá do movimento defendiam a razão, queriam a liberdade política e econômica e a educação laica, o que significa dizer que o Estado cuidasse da educação, promovesse uma educação voltada para a técnica e para a ciência e que fosse gratuita. Esse tal de utilizar a razão estava muito voltado para a questão do iluminar o pensamento humano e, de fato, acabar com a escuridão da Idade Média. O fato é que as pessoas daquela época viviam mergulhados na ignorância, estavam muito ligados às crenças religiosas e místicas. Mas aí o Iluminismo veio e mudou a sociedade, a política e a economia. Na verdade, eles se basearam no lema da liberdade, igualdade e fraternidade, o mesmo lema utilizado pelos franceses na Revolução Francesa. Os pensadores, os pensamentos iluministas, eles estavam em crescente e eles tiveram o apoio da burguesia. Talvez sem esse apoio eles não teriam ido adiante com todas aquelas ideias. O que eles queriam? Eles queriam diminuir o poder do rei. Os iluministas queriam que os reis eles tivessem menos poder e também interferissem menos na economia. E aí o que aconteceu? As ideias iluministas elas foram crescendo, se espalhando, a população foi aderindo, foi concordando e os reis começaram a tremer da base. Começaram a imaginar que poderiam perder o poder, que as cabeças poderiam rolar. E aí o que aconteceu? Eles começaram a aderir também ao movimento e a pegar algumas ideias iluministas. É claro que eles não pegaram de fato tudo, porque eles tinham que manter o poder em suas mãos. Esses reis, eles foram chamados, volta só um pouquinho, de déspotas esclarecidos. Justamente por isso, eles aderiram às ideias do iluminismo, mas tinham que manter também o poder nas mãos. Pode passar. A gente tem vários filósofos, mas os mais conhecidos foram Voltaire, Rousseau e Montesquieu. É claro que os pensadores e filósofos, eles se dividiam entre aqueles que falavam da política e aqueles que falavam da economia. Vou falar agora os que estavam voltados para a política. A gente tem também John Locke. Ele defendia os 3 direitos naturais do ser humano. Ele dizia que o homem ele tinha direito à vida, à liberdade e à propriedade. E que se isso tudo fosse garantido pelo Estado, o homem ia viver no estado de plena felicidade. Locke também defendia a monarquia constitucional, só que onde os políticos pudessem delimitar o poder real. Já Montesquieu defendia que o poder não era absoluto, através da tripartição dos poderes, que é o que existe até hoje para a gente, executivo, legislativo e judiciário, todos eles pautados e submetidos a uma Constituição. Voltaire defendia o direito da liberdade de expressão. Rousseau já é o famoso pelaquela frase famosa que dizia assim: todo homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Vocês concordam? Vamos lá, pensar sobre isso.
Rousseau também criticou a propriedade privada, o contrário de John Locke, porque ele acreditava que a propriedade privada era algo sinônimo da desigualdade social. Então, ele dizia que o poder emana do povo, vinha do povo, e que o povo tinha a vontade geral de poder, na verdade, tirar ou colocar qualquer representante. Então, era a teoria da vontade geral do povo. Já na economia, nós contamos com duas criaturinhas. O François Quesnay, que ele dizia que todas as riquezas provêm da terra, provêm do mundo rural, que na verdade isso era o oposto do que propunha a economia mercantilista do absolutismo, que dizia que o comércio e a busca de metais preciosos era sim a verdadeira fonte de riqueza. Já o meu amigo Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo, ele traz o liberalismo econômico, que critica a intervenção do Estado. Ele adota a lei da oferta e da procura, em que o mercado ele se autorregula. Deixa eu explicar. Se alguém quiser colocar o preço de um produto bem lá no alto, ninguém vai comprar. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que baixar o preço do produto e se adequar à lei da procura. Era a lei da oferta e da procura. Consequentemente, isso era contrário ao que o absolutismo pregava. Volta aí. Que era o Estado tinha total controle sobre a situação. E como os ideais iluministas, eles conseguiram se espalhar entre a população e depois no mundo, através dos salões, das conversas, das festas, dos clubes, das lojas maçônicas e principalmente do maior feito dos iluministas, que foi a criação da enciclopédia. A enciclopédia ela foi criada por Diderot e D'Alembert e era uma espécie de Google atual, onde todas as informações cabiam ali. Todos os novos conhecimentos adquiridos eles reuniram naquele espaço. Uma perfeita invenção. Então vamos recapitular. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu sobre o iluminismo e viu que ele é um movimento político, filosófico que aconteceu na França no século XVIII. Nós aprendemos também que questionou o absolutismo e os pilares e poder da Igreja Católica, já que os reis estavam diretamente ligados à Igreja Católica. Aprendemos também que o iluminismo ele foi um movimento que revolucionou as ideias, a forma que as pessoas tinham de pensar. E aí ele serve como ponto de partida para várias outras revoluções dentro da história. E a gente tem aí as mais famosas, que foi a francesa e a americana. Então esse pensamento ele continua vivo até hoje. Na trilha do estudo, eu proponho a vocês o desafio de preencher esse quadro com as heranças do iluminismo na área política, econômica e educacional. Boa sorte! Bem, a gente fica por aqui. Obrigada pela atenção. Não esqueçam de curtir se gostaram e de comentar se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão. Até a próxima videoaula.